Oi, turma! Boa noite para você que está aqui ao vivo, começando a nossa oitava live. Vamos lá, pessoal, estamos então na reta final. Eu tenho algumas coisas importantes para falar para vocês nesse finalzinho aí de mentoria, né, para a sexta turma. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os desafios de um modelista. Vocês estão, então, entrando nesse mundo mágico. Obviamente que vocês não são totalmente iniciantes, né? A maioria de vocês já tiveram algum contato com a criação, já tiveram alguma experiência aí, mesmo que não tenha feito nenhum curso, mesmo que esse seja o primeiro curso de vocês, mas para que haja esse desejo de aprender por modelagem, a gente sabe que a gente passa por algumas etapas. Nenhum iniciante, ficou melhor, né? Nenhum iniciante vai falar assim, vai acordar do nada, eu quero aprender a modelar minhas roupas. Não é assim que a mente processa. Todo iniciante ele vai falar assim, eu quero começar a fazer minhas roupas. E automaticamente pensa na costura. Depois que a gente começa... Fala pra mim, vocês que estão aí ao vivo, se não é verdade. Depois que começa os processos, você começa a pesquisar, começa a fazer suas primeiras peças de roupa, você se liga, você começa a entender que, caramba, então para eu fazer minhas roupas eu preciso de modelagem. Então, às vezes, é uma necessidade que a gente nem sabe que a gente tem. E a gente começa a descobrir, então para eu chegar lá na costura e fazer minhas roupas, eu preciso, então, saber a fazer esse negócio aí de modelagem, eu preciso começar a interpretar, porque os desafios começam a aparecer, você começa a entender que, poxa, eu preciso entender sobre esse negócio aí de interpretação de modelo, que essa moça tá falando, que essa pessoa tá falando. E aí você começa a olhar as roupas na loja e fala, não quero fazer, mas começa, como é que eu faço? Caramba, como é que chega nesse resultado? Porque foi assim que aconteceu comigo e não é diferente com ninguém. Quando eu comecei a fazer as minhas roupas lá atrás, quando eu comecei a receber encomenda de cliente, como que foi o processo? Eu comecei a me deparar com uma série de dúvidas que eu não sabia como resolver. Eu não sabia nem que era modelagem o nome do processo que se dava a anterior à costura. Então começaram a chegar clientes e eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso? E aí, se vocês já ouviram minha história, vocês sabem que eu fui, né, lá naquele cursinho do bairro, que eu comecei lá, fiz o primeiro curso de costura, de confecção de peça íntima, não aprendi nada, mas foi o meu primeiro contato com a costura. Aí eu comecei a costurar, né? E aí, quando eu senti essa necessidade, falei, caramba, eu preciso saber alguma coisa antes da costura, porque eu sentava na máquina e falava, e agora? O tecido tá aqui, como que eu corto? Tem um formato? Eu começava assim, comecei com essas indagações. Voltei lá no curso e falei, então, eu preciso de um curso que eu consiga fazer as minhas roupas. A pessoa que estava lá, né, direcionando, dando as informações, me direcionou para o curso de corte e costura. Para você ver, né? Só quem está envolvido que entende. Aí eu fui pro curso na primeira aula. Cheguei lá, ela começou a ensinar as técnicas de costura, aquela coisinha básica de costura. Só que eu já sabia costurar. Aí eu falei para ela assim, professora, eu já sei costurar. Não é isso que eu tô precisando. Tô precisando fazer alguma coisa antes da costura, para começar a criar as minhas roupas. Ela falou, você precisa da modelagem. Eu falei, nossa, não sabia nem que isso existia. E aí ela me direcionou, inclusive ela era ela mesma a professora da modelagem também. Ela falou, então você volta na quinta-feira, troca lá o seu curso. Eu lembro que era às quintas-feiras, eu ficava super ansiosa, porque era só às quintas-feiras. Eram 4 horas de aulas, era o melhor dia da minha semana. Eu ficava a semana inteira esperando chegar quinta-feira, de meio-dia às 4 da tarde, para correr para o curso. E aí, quando eu fiz a primeira aula de modelagem, eu falei, era isso. Então é exatamente isso. Eu fiz o cursinho básico, o cursinho, eu lembro que ela ensinava o básico, as bases, né? Nem ensinou calça, ensinou base de blusa, bem simples, base de manga, base de saia. E aí a gente começou a desenvolver alguns modelinhos, mas ela não ensinou o conceito de interpretação de modelo. Isso eu desenvolvi na prática ao longo do tempo. Ela ensinou mesmo, pega esse aqui, sabe, regrinhas engessadas. Pega a base da saia, faz isso, faz isso, faz isso e transforma numa saia vazia. Então eu ficava na mente que era somente aquilo que podia ser feito. E aí eu ficava me perguntando, tá, e se eu quiser fazer diferente? E se eu quiser fazer outro modelo de saia, como que eu faço? Ou seja, eu não destravei. Eu só
tive o primeiro contato com a modelagem, tive a certeza que aquilo ali ia resolver o meu problema, mas eu ainda não estava no caminho. Então, esse é o processo, né? Então, assim, por que eu tô falando isso tudo? Tô dizendo que vocês já entendem um pouco aí desse universo de costura, né? E pode ser que esse seja o primeiro contato de muitos com a modelagem aqui nesse curso. Para muitos não é, para muitos é um aperfeiçoamento. Mas vocês já entenderam que esse é o caminho, né? Essa é a ferramenta mais importante para a criação de qualquer peça. Não adianta você saber as melhores técnicas de costura, não adianta você ter os melhores maquinários, não adianta se você não tiver o conhecimento, porque é o conhecimento que vai te libertar, é o conhecimento que vai te dar todas as ferramentas para você fazer o que você quiser da forma mais perfeita do mundo, por mais simples que seja o seu maquinário. Tá entendendo? A Anne tá falando assim, eu fiz curso de corte e costura com moldes prontos. Acho que era da Vogue, isso. Antigamente tinha esses cursos, né? Que você comprava, inclusive chegava pelos correios, gabaritos, né? Aí já vinha, tipo, um gabarito de blusa, já vinha toda a gradação. Então, você ficava mesmo preso tudo aquilo, né? Que vinha pronto. Você não sabia como que foi criado aquilo, de onde veio aquelas medidas, por que de cada medida. Então, você ficava meio que travado, né? Sentia falta de fazer o molde do zero, a Anne tá falando. Não é isso? Então, a nossa live de hoje, ela vai ser mais esse bate-papo para a gente conseguir ainda mais... Agora sim, quando eu falo sobre essas questões, por exemplo, quando eu falei um pouco sobre isso lá na Semana Eu Modelista, que foi lá o nosso curso gratuito, né, a introdução, onde vocês tiveram a oportunidade de se matricular aqui na formação, eu falei um pouco sobre isso, mas quando vocês ainda estão nesse processo antes de ter o contato com todo esse conteúdo do curso, vocês recebem e interpretam tudo que eu tô falando de uma forma que vocês não conseguem visualizar. Eu tô falando, vocês estão acreditando no que eu tô falando e vocês almejam o que eu tô falando. Depois de 8 semanas na mentoria, eu acho que vocês já conseguem visualizar tudo isso de forma diferente, né? Porque vocês já estão vivenciando tudo que eu falei. Vocês já estão vivenciando, tendo experiências, descobrindo e confirmando tudo isso. Então, quando você passa pela experiência, é diferente, né? É igual quando você lê um livro e daqui a 5 anos você relê o livro. Você vai entender coisas que, caramba, eu li, mas não lembro disso. Oh, meu Deus! Minha luz. Eu tô com uma luzinha aqui, gente, que meu cenário hoje tá improvisado. Como eu falei com vocês no grupo, amanhã eu começo as gravações da oficina Moda Fitness. Então, vai vir aqui a equipe de gravação. Então, eu preciso mudar todo o cenário do ateliê. Então, tá bem improvisado aqui, porque daqui a pouco eu vou mexer tudo aqui. Então, a Deusi falou assim, eu nunca gostei de modelagem, mas também cheguei no ponto de ser necessidade. E agora eu tô gostando de modelar. Então, quando a gente não tem o conhecimento, a gente não entende os processos, porque, gente, vamos falar assim, fazer um bolo. Eu vejo a minha avó fazendo um bolo, eu não sei fazer bolo. Mas eu entendo, eu consigo entender que se eu misturar ovo, farinha, leite, açúcar, nananana, vai sair um bolo. Para mim é natural, é normal, eu sei que isso acontece, mas que eu não saiba cozinhar bem. Agora, quando se trata de modelagem, vamos dizer assim, não dá para a gente seguir uma receita de bolo. É difícil para quem não está ainda conectado a uma metodologia que te faça entender os processos. Você fica assim, odiando a modelagem, porque acha difícil, acha que não faz sentido. Não, eu consigo fazer. Muita gente fala isso ainda. Muita gente ainda está presa ainda em fazer roupa por cima de outras peças. Vocês sabem que não dá certo. Quando vocês não estavam aqui ainda, vocês podem ter escutado eu falar e em algum momento vocês poderiam até não me levar tão a sério. Mas agora vocês sabem que é verdade. Não tem como, gente. A gente desenvolveu quantas modelagens de forma individual, anatômica, personalizada e ainda quantos ajustes a gente precisou fazer. E ainda quantas coisas mais a gente precisou corrigir. Você pensa cortar por cima de uma peça plana, tipo que não tem um estudo ali por cima, não tem um cuidado, não tem um porquê. Não vai dar certo. Pode dar certo numa peça de malha, que não tenha recorte, que você só queira cortar, tacar no corpo. Pode ser que dê certo vez ou outra? Pode. Mesmo assim, nem nas malhas a gente pode subestimar.
Quem aqui for entrar, quem estiver pretendendo entrar na oficina Moda Fitness, que vai ser o próximo curso que eu vou lançar, o que vai acontecer? Os alunos vão perceber que a malha não é tão democrática assim quando você quer fazer uma peça totalmente ajustada ao corpo. Você precisa trabalhar as medidas reduzidas, você precisa entender o percentual de redução de elasticidade, você vai fazer peças... Eu vou ensinar peças de malha anatômicas. Vocês já viram um legging com pence na perna? No joelho? Eu vou ensinar isso. Então, as pessoas ficam assim, porque é malha, dá para cortar menor que vai vestir. Posso cortar maior que vai vestir e vai ficar... Gente, não é assim que funciona, né? Então, hoje vocês entendem, né, a importância disso tudo. E aí, quando você, né, concluindo aqui o que eu tava, sobre o comentário da Deus, né, que foi a necessidade, né, porque chega um ponto que realmente você se mergulha e estuda para aprender, está disposta a isso, ou você nunca vai sair daquele ponto, porque chega uma hora que você acaba as suas possibilidades, acaba aquilo que você consegue fazer de forma aleatória. Você não consegue mais encontrar um caminho. Eu não estou mentindo, vocês sabem disso. Hoje vocês sabem disso, né? Mais do que ninguém. Então chega uma hora que ou você faz ou você vai estagnar ali. Vai ficar sonhando com os modelos que você quer fazer e não vai conseguir. Porque como vocês podem ver hoje, né, fazendo a analogia do bolo, não é aquela receitinha que você segue ali sempre. Toda vez que eu quiser fazer um bolo de cenoura, eu vou seguir essa, eu vou lá na minha gavetinha pegar essa receita que vai dar certo. Não é assim. Você pode até fazer um modelo parecido, mas se mudar o tecido, você já tem que analisar se vai seguir aquela forma. Então, você precisa entender os processos. Não é automático. Você precisa entender, saber o que você está fazendo, por que eu estou fazendo assim, por que tem que ser assim, e se eu não quiser fazer assim? Então, você precisa realmente ligar o modo estudo. Por isso que eu falo, eu não prometi em nenhum momento, e vocês podem comprovar isso agora na reta final, eu não prometi facilidade. Em nenhum momento eu vendi facilidade, porque eu simplesmente detesto esse rótulo de rápido e fácil. Tudo que é rápido e fácil não presta. Não presta. Como é que você vai fazer algo com qualidade, com durabilidade, envolvendo todos os conceitos que vocês estão aprendendo na plataforma? Porque antes de a gente começar a traçar, vocês perceberam que tem uma longa jornada teórica. Para quando vai lá para a prática, fazer sentido. Caramba, a Daisy falou isso lá, realmente agora eu estou vendo que na prática isso acontece. Não é assim? Então a gente entende os porquês, a gente começa a abrir o entendimento para depois ir para a prática. E aí no início a gente é eufórico, né? Quero logo traçar, quero logo desenvolver. Mas aí se pula etapa, não entende. Então por isso que a gente tem uma jornada a seguir. E vocês entendem agora a necessidade de 2 meses de acompanhamento? Eu não abro mão. Todos os meus cursos são abertos para entrar quando quiser, menos a formação modelista. Porque é um conteúdo, é um treinamento que o aluno precisa se dedicar. O aluno que entra aqui para falar assim, vou fazer quando dá, não tô, enfim, não sei o quê, não focar, não tirar todo dia um tempinho para poder desenvolver alguma coisa, não vai evoluir da mesma forma daquele que se dedica. E eu faço questão de ter esse primeiro acompanhamento. Vocês imaginam se todos vocês comprassem o curso, matriculou, e eu ficasse só disponível para dúvidas lá na plataforma? Não seria muito complicado? Olha quantas dúvidas surgem no início, até vocês entenderem os processos, até vocês começarem a andar com a própria perna. Olha como é que seria uma experiência ruim para vocês, alunos. Então, eu me esforço ao máximo para oferecer a melhor experiência possível para que vocês consigam, a partir de 2 meses, né, fazer as criações de vocês. Estou dizendo que não vai surgir dúvida? Não estou dizendo isso. Vai continuar surgindo dúvidas, mas vocês já estão mais maduras. Essa semana mesmo, inclusive, eu coloquei no meu stories e questionei, né, respondi nos stories a pergunta. Ela falou assim para mim, preciso muito aprender modelagem. Será que não tem como você abrir o link para mim, para eu entrar atrasada nessa turma mesmo, só para eu ter... Eu falei, não dá. Se o meu, né, se a minha, como eu vou dizer... Se o meu foco principal fosse só venda, claro que eu não perderia oportunidade, né, gente? Não perderia oportunidade. Quantas pessoas me procuraram depois que as matrículas encerraram? Desde preciso fazer o curso de modelagem. Gente, vai ter que esperar até janeiro de 2024. Não tem jeito. Não dá para abrir.
Como é que o aluno vai entrar agora? Imagina, entra aqui aleatório, pum, vai bugar e vai sair, vai desistir. Porque a gente precisa de amadurecer as ideias, não é? A Deusa falou assim, ó, a gente não consegue interpretar o modelo se não souber nada de modelagem. Eu não conseguia. A Maricélia, agora eu sei o que fazer com uma base. Com certeza irei conseguir fazer muitas peças. Os desafios ajudam a gente a aprender. Sim, cada desafio na semana, é quando eu falo que é tudo muito pensado, quando é tudo estruturado e quando é tudo com responsabilidade, é porque eu não taco, eu não abro a mentoria e falo assim, gente, estou à disposição aqui de dúvidas. Não. Eu traço uma jornada do aluno para que ele consiga semanalmente, e cada desafio dele, gente, não pode mudar a ordem. Já pensou se eu colocasse o desafio dessa semana lá na semana 2? Vocês não iam conseguir fazer. Então a gente tem que vir botando tijolinho por tijolinho. E eu sei que tem que ser dessa forma. Então tudo é pensado estrategicamente para que vocês consigam chegar depois de 8, 9 semanas e falar assim, poxa, agora eu vou conseguir começar a desenvolver minhas peças com mais facilidade. Então, entrando aqui, gente, eu vou começar a ler aqui um pouquinho agora. Não deu tempo de eu construir um slide, eu queria fazer uma apresentação bem bonita para vocês. Mas, como eu falei, eu tô aqui num momento bem corrido. Então, eu vou parar um pouquinho de olhar aqui para a câmera de vez em quando, porque eu preparei aqui alguns assuntos interessantes para falar com vocês, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Bom, aí eu quero falar com vocês hoje sobre os desafios do iniciante na modelagem, que eu acho que é onde vocês se encontram agora, né? Nesse patamar aí de início, de contato, de aperfeiçoamento para quem já tinha alguma experiência antes. Então, qual é o maior desafio que eu considero? Fala para mim, vocês que estão aqui na live. Qual é o maior desafio que vocês têm encontrado? Pelo menos assim, de início. O maior desafio, para mim, de quem atua como modelista de moda, é concretizar uma ideia. Realmente, esse é o principal papel do modelista, né? Por que desde o início eu estou ensinando você a fazer esboço? Não precisa saber desenhar, não precisa fazer nada estilizado, mas como é importante você tirar da cabeça suas ideias, esboçar e aos pouquinhos você vai dando vida a uma ideia. Fazer uma modelagem, fazer uma roupa, nada mais é do que você dar vida a uma ideia, concretizar isso. E na indústria, né, falando de nível industrial, o modelista é aquele que diz sim e diz não. Hoje em dia, inclusive, essas profissões estão muito equiparadas, né? Por muito tempo, o modelista foi muito invisível. Ninguém sabia nem o que era um modelista, né? Os desafios foram essenciais. Ah, tá, esse aqui eu já li. Vai colocando aqui para mim qual tem sido os maiores desafios para vocês. Mas para mim é isso, né? Porque você precisa simplesmente entender uma ideia abstrata e concretizar aquilo. Primeiro num papel, depois num tecido, né? Então, construir roupas respeitando tudo o que foi pensado. O que tem que ser pensado, que vocês já aprenderam nessa altura do campeonato? Ergonomia, caimento, tecidos, aviamentos adequados, acabamentos. Tudo isso é pensado na hora de traçar um modelo, né? Então, esse é o desafio. Você pensa um modelista a nível industrial, um modelista um designer que vai fazer uma coleção para uma passarela de moda. Aqueles modelos mirabolantes. Como é desafiador para o modelista colocar... É o designer, é o estilista que cria aquilo? Não é, gente. O estilista, ele faz... Não estou desmerecendo o trabalho, não. Eu sou designer de moda, eu tenho competência. Se você fizer uma faculdade de moda, você vai sair com todas as competências de um designer para criar qualquer coleção que você quiser. A sua vantagem, a minha vantagem é que a gente é os dois, né? É o designer e o modelista. Então, a gente não depende, porque... na maioria das vezes, o designer ou o estilista, ele é aquele que só cria as ideias. Vou tirar o só para não desmerecer. É aquele que cria as ideias. É aquele que pensa em toda a temática, é aquele que faz toda a coleção ali nos esboços e manda para a mão do modelista. Industrialmente é assim que funciona. O designer, o estilista, ele não bota a mão ali. Ele trabalha em conjunto, né? A indústria ela funciona como uma equipe multidisciplinar, então existem vários setores que, coordenadamente, juntos, constroem uma coleção para que aquilo, né, vá para a passarela, vá para as lojas. Mas quem viabiliza é o modelista. Então o modelista vai falar assim, olha, isso aqui vai ter que mudar.
entendeu? Então, é a autoridade máxima, fazer a modelagem perfeita e ter um resultado perfeito na costura. A Anne falou que é um dos maiores desafios dela. Então, por isso, na sua formação, você precisa garantir não só o domínio da técnica de modelagem, mas também o domínio, mas também adquirir um repertório que ajude a entender e apresentar as melhores soluções para o traçado. Então, quando você vai pegar ali uma ideia, você vai pensar na melhor solução para traçar aquilo. Quantas vezes você se pegou falando, como é que eu vou fazer isso? Ai, minha luz. Minha luz está quebrada, eu só tô com a roda ali. De vez em quando vai acontecer esses negócios aí, eu vou dar um susto em vocês, tá? Mas é só a luz caindo. Então, quantas vezes vocês se pegaram pensando, como eu vou fazer isso? Então, é você buscando no seu... O que é repertório, gente? É o nível de conhecimento. Repertório é tudo aquilo que você consegue juntar e que aquilo pode te ajudar de alguma forma para você criar. Sabe uma caixa cheia de, como eu vou dizer? Acho que eu não estou ficando na frente da luz. Peraí, deixa eu ver aqui. Sabe uma caixa cheia de materiais que você pode usar para criar alguma coisa? Isso é repertório. Viagens, sua vida, seu dia a dia, seus gostos pessoais, suas experiências com pessoas, com lugares, enfim. Tudo isso é repertório, tá? Então, adquirir um repertório que ajude a entender e apresentar as melhores soluções de traçado. Agora, falando tecnicamente da modelagem, o que seria adquirir um repertório? Seria você cada vez mais desenvolver modelagens para que você tenha, então, uma caixinha de ferramentas ali. Ah, isso aqui eu já fiz, eu posso usar isso aqui. Então, hoje, eu depois de 17 anos aí na área, eu tenho um gigantesco repertório de conhecimento e de modelos que eu já fiz, que se eu repetir, eu vou fazer rapidamente, porque eu já fiz. Eu já tive experiência, já sei que alguns problemas que podem dar, eu me antecipo. Então, eu falei muito sobre isso lá no módulo as características de um modelista criativo, né? Falei muito sobre isso lá na plataforma. Então, a moda, ela é uma área de negócio dinâmica, né? Que está sempre em transformação. Então, você precisa sempre estar conectado a tudo que está acontecendo. As tendências de comportamento, não só as tendências de moda, mas as tendências de comportamento das pessoas, aos movimentos econômicos, culturais, sociais e tecnológicos, porque tudo isso vai influenciar na moda. A moda, ela nada mais é do que uma expressão de identidade, uma expressão de linguagem. Quantos movimentos tiveram aí através da moda que revolucionaram a sociedade, que trouxeram, como eu vou dizer, onde as pessoas tentam dizer o que pensam através disso, né? Muitas vezes, na política, por exemplo, né? Tantos desfiles de moda que são atos políticos através da moda. Então, a gente precisa estar ligado em todos esses movimentos, porque tudo isso influencia. Quem escolhe esse mercado precisa acompanhar tudo e estar à frente para agarrar as melhores oportunidades. Obviamente que eu estou falando aqui de quem quer trabalhar, né? Quem quer ser um profissional modelista que atue como profissional, né? Que faça roupa para fora, não só que seja chão de fábrica. Você pode trabalhar da sua casa, ser autônomo, né? Se o profissional é independente, mas se você quer trabalhar com clientes oferecendo seu serviço, você precisa estar... E, obviamente, né? Para você também. Eu quero estar antenada nas tendências, eu quero estar agregando, né? Ali na minha vida, tudo isso. Então, mesmo que eu não esteja atendendo cliente, eu quero vestir o que está em alta também. Não tudo, né? Eu preciso filtrar aquilo que faz sentido para mim, mas a gente precisa estar, né, antenado em tudo isso, todas essas questões. A Deus está falando aqui, ó, meu maior desafio era não ter ideias para fazer as roupas. Sempre copiava o mais fácil. É a falta de repertório, né, que a gente acabou de falar. Bom, então, para concluir a minha fala, eu quero trazer para vocês aqui 5 desafios, né? Vamos explorar aqui 5 dos muitos, não é? Mas os principais aqui que eu acho importante vocês se atentarem como profissional para que vocês levem isso, para que fique bem fresquinho na mente de vocês daqui para frente. Então, desafio número 1, roupas mais funcionais. O que seria isso? Não faz sentido usar uma roupa bonita, né? Mas confortável, concorda? Então, foi-se o tempo onde as pessoas abriam mão do conforto, do bem-estar pela beleza.
Ainda há quem prefira ali um salto lindo, maravilhoso, mas tá arrebentando os pés só para ficar bonita? Mas não é a maioria das pessoas. Principalmente nesse cenário pós-pandemia, a gente vê que o conforto reina. Então, é um grande desafio para o modelista, né? Porque não faz sentido nenhum, né? Como eu falei, você prezar pela beleza, mas está desconfortável, né? Uma peça que seja difícil de lavar, com baixa durabilidade, né? Então, como modelista, você precisa construir a partir de uma análise de interpretação de dados da criação. Então, o que seria isso? Você precisa aprender a pensar, analisar, esboçar, planejar, né? Com o entendimento do consumo para o vestuário. Então, você precisa sempre pensar nessas questões. Como que isso aqui vai ser cuidado, armazenado? Vai ter uma boa durabilidade? Será que na primeira lavagem vai estragar? Será que eu vou conseguir guardar isso daqui de forma que não danifique, né? De repente uma peça de inverno muito volumosa, nananã. Então, assim, você precisa pensar bastante em todas essas questões de funcionalidade da peça. E principalmente, né, que ela cumpra o papel para o qual ela foi criada. Então, uma camisa de manga, ela precisa permitir que os braços sejam cruzados. Então, a manga ela não está ali só para enfeitar ou só para cobrir a minha pele do frio. Ela precisa ser funcional. Eu preciso conseguir me movimentar. Eu preciso conseguir cruzar os braços, eu preciso conseguir levantar a minha mão sem que a peça saia do lugar. Eu preciso conseguir dobrar meus braços sem que estoure no cotovelo. Tudo isso a gente, né, já conversou bastante ao longo das aulas. Ergonomia, conforto. Desafio número 2. Moda mais inclusiva. Oh, meu Deus, mais um negócio aqui, cara. Ai, Jesus. Pera. Tô apoiando na parede. Fica quieta, luz. Desafio número 2. Trabalhar uma moda mais inclusiva. O que seria isso? A moda, ela precisa reconhecer a diversidade dos corpos, né? Os biótipos diferentes que existem no nosso Brasil. Temos uma aula dentro do módulo teórico onde eu falo só sobre os biótipos, só sobre essa miscigenação que tem no Brasil, que faz com que tenhamos diversas características diferentes, inclusive por região. Então, a gente vê que, por exemplo, no Nordeste, principalmente, né, em áreas mais quentes, o biótipo feminino que predomina no Brasil é o retangular. Então, esse negócio de corpo violão, gente, é só na cabeça das pessoas, porque na realidade isso não existe. Existe o corpo ampulheta? Existe, mas não é o corpo da mulher brasileira, corpo violão. É o retângulo. Mas, na região sul, por exemplo, predomina mais o ampulheta. Mulheres mais longilíneas, magras, com pernas mais alongadas do que o tronco, porque isso tem influência alemã, né? De um outro padrão cultural, de outro padrão estético. Então, a gente precisa entender isso. E, inclusive, existem estudos novos onde se descobriram variações dos biótipos mais principais, como, por exemplo, temos o ampulheta, mas existe uma subvariação aí agora que não é muito falado ainda, que é o ampulheta superior e ampulheta inferior. Ou seja, é uma mulher onde ela tem as curvas bem definidas, uma cintura mais fina do que o tronco e o quadril, porém a parte de cima ainda predomina mais do que o quadril. Então seria uma ampulheta superior. O ampulheta inferior é aquela mulher que tem a cintura mais fina do que a parte superior e inferior, porém não tem essa proporção igual de ombro, sabe? Tronco e quadril. O quadril ainda é um pouquinho mais largo do que os ombros, porém predomina a cintura fina, seria uma ampulheta inferior. Tem o tipo físico colher, que tem a crista ilíaca, né? Esse quadril baixo mais levantado, mesmo tendo o quadril, não é aquele quadril que vem e vai embaixo, não. Ele vem, faz um mini quadril e depois o quadril. Ainda tem uma maçã, ou seja, a humanidade ela está em constante evolução. E se a gente não tiver, e principalmente, gente, ainda tem uma questão, uma variável aí que influencia muito, que são os hábitos, né, que estão mudando muito, né? Hoje em dia, as pessoas, principalmente as mulheres, estão muito ligadas nessa questão
do autocuidado, né? Nessa questão de cuidar da saúde, de ter uma vida mais saudável. Então, tudo isso interfere no corpo, né? Se eu há 5 anos atrás eu pesava 75 quilos, que foi no meu pós-parto. Depois eu passei a pesar 61 quilos. Por quê? Porque eu adquiri hábitos, né, alimentares, esportivos, que fizeram a transformação do meu corpo. Academia, procedimentos estéticos, tudo isso faz com que, ao longo do tempo, a gente tenha uma variação muito maior de corpos. Então, quem deseja trabalhar com isso precisa pensar que não tem um gesso. Agora vocês entendem como é que não dá pra gente ficar preso em gabaritos prontos? Você acha, Anne, que aqueles gabaritos da Vogue de antigamente vai atender alguma coisa hoje? Difícil, né? Então, quem atua nessa área precisa modelar roupas para corpos diferentes. Corpo magro, corpo gordo, pessoas que são altas, pessoas que são baixas, pessoas com deficiência. Isso é moda inclusiva. Pensa numa mulher que passou por um procedimento de mastectomia por conta de um câncer de mama. Como? Aí chega essa cliente no meu ateliê. Aí eu vou falar assim, não, eu não atendo, porque só atendo mulher que tem 2 seios. Deixa eu até beber água, que é tenso, né? Pensa numa pessoa que tem, sei lá, uma paralisia na perna. Tem uma perna mais curta que a outra. Ai, não faço roupa pra você não, porque é diferente, eu não sei. Você não é obrigado, tá? Tô dizendo que você pode sim recusar. Você tem que saber a abordagem que você vai fazer a respeito disso. É a forma com que você vai passar essa informação, para não ofender a pessoa, não criar um problema aí. Você pode não fazer, não tem problema nenhum. Mas por que não fazer? Por que não fazer? Um cadeirante, ele tem que se vestir. Então, como que eu vou trabalhar uma peça para essa pessoa vestir, tirar? Qual é a ergonomia que vai entrar aí? Então, são grandes desafios, né? A moda mais inclusiva é um grande desafio. Ou seja, a produção de peças necessita considerar ergonomia, mobilidade, funcionalidade e aliar isso tudo a um design mais atraente, né, para vestir qualquer perfil. Então, tá aí um grande desafio para o modelista, uma moda mais inclusiva. Trabalho seguro e saudável, ponto 3, eu vou encerrar com o ponto 5, tá? Então, o ponto 3, o terceiro desafio, trabalho seguro e saudável. Trabalhar com segurança é fundamental em qualquer área, né, gente? As normas existem para proteger qualquer profissional diante de alguns riscos. Então, a área da modelagem também tem os seus pontos de atenção. Por exemplo, descartar adequadamente alfinetes e agulhas, materiais cortantes, né? Tesoura. Então, principalmente na indústria, né, para quem trabalha com grandes produções, tem aquelas máquinas de cortes, então que é um perigo. Eu já vi várias pessoas cortando camadas e camadas de tecido com aquela máquina de corte sem proteção nas mãos. Manutenção do ambiente de trabalho sempre limpo e organizado para que você não venha se acidentar. Móveis ergonômicos e de boa qualidade. Recentemente rolou uma polêmica no meu Instagram quando eu postei a foto do meu banquinho novo. Quem acompanhou essa polêmica aí, gente? Me fala. Por quê? Porque o pessoal falando, daqui a uns 5 anos sua coluna tá ferrada. Daqui a tanto tempo você não vai aguentar. Gente, eu trabalho em cima do banco há anos, né? Eu lesionei minha lombar semana passada, mas não foi por causa do banco, gente. Foi por causa da academia. A Deus acompanhou. Foi por causa da academia. Eu comecei a fazer academia há uma semana atrás. Sempre treinei em casa. Não sou iniciante na atividade física. Fui atleta quando era jovem. Pratico atividade física a minha vida inteira. E já tenho um condicionamento físico bom. Meu nível é de intermediário avançado. Então, eu não sou iniciante. Porém, a minha carga que eu treino em casa é 8 quilos. Cheguei na academia e botei 30. Me achane, ferrei a coluna, né? Fui parar no hospital, muita dor, tive que ficar de repouso. Então, não teve nada a ver com o trabalho. Foi mesmo uma irresponsabilidade minha, mas no ambiente de treino. Dentro do trabalho, eu prezo sempre pela postura. Então, o tempo todo na minha postura tá assim. Dificilmente vocês vão me ver assim. Então, foi isso que eu vi a polêmica do banco aqui, a Rosa tá falando.
A Anne também. Então, inclusive, quando eu fui, né, no ortopedista para poder ver, né, se eu tinha alguma hérnia, se eu sei lá, né, se teve um problema no ciático, se eu precisava fazer algum procedimento mais complicado, não, só foi uma contratura muscular. Fica tranquila, toma um anti-inflamatório que você vai estar bem. Na quarta-feira, eu não acreditei não, eu tava mesmo. E aí ele falou, aí eu falei a questão do banco, né, só não deu para eu gravar, porque eu tava na emergência, eu não ia gravar o médico, né, mas eu perguntei a ele, ele falou, não. O fato de... Porque eu sinto, gente, por que eu tô falando isso, né? E eu coloquei esse tema aqui como saúde, né? No trabalho. Saúde, trabalho seguro e saudável. Porque a gente trabalha sentado, né? A maior parte do tempo. Então, se a gente não mantém a postura, a gente não tem, tipo, um banquinho que seja acolchoado, uma cadeira ergonômica, certamente você vai sentir a sua coluna em algum momento. Mas não é o fato de você ter uma cadeira com encosto, porque a grande questão é que não tinha encosto, não é um banco com encosto. Gente, ninguém consegue costurar com cadeira de encosto. Pode até ter, mas você senta na ponta. Porque ou você fica longe da máquina, né? Fica desconfortável, você acaba relaxando demais a postura, porque você senta atrás assim, encostando no encosto. Então, não é o encosto, é o fato de estar sentado há muitas horas, independente da cadeira. Então, cuidar da postura, foi o que o médico me falou. Bota o relógio para despertar entre 1h30, no máximo 2 horas, está sentado há muito tempo, levanta, faz uma caminhada, dá uma alongada. Então, trazer esse movimento, né, para o seu dia a dia. Se você tem uma mesa muito baixa de modelagem, você não ficar trabalhando curvada durante muito tempo. Então, são esses cuidados, tá, gente? A gente precisa, senão a nossa vida como profissional em algum momento vai ser prejudicada. Outra coisa que eu gosto muito de falar é sobre o cuidado com a saúde auditiva de quem trabalha com costura. Você precisa ter aquele protetor auricular para poder sempre abafar. Ah, minha máquina não faz muito barulho, não tem motor trabalhando. Quando pisa no pedal, vai fazer barulho, tá? Então são ruídos, tá? Música alta, barulho de rua, tudo ao nosso redor pode contribuir para isso. Então você imagina, anos e anos e anos a máquina ali. De pouquinho em pouquinho a sua audição vai ser prejudicada. Quem trabalha... Eu tinha uma madrinha, né? Minha madrinha de casamento, já faleceu. Ela era boleira. Bolo, 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 bolo. Ela era surdinha do ouvido por conta do barulho da batedeira ao longo dos anos. Então, você precisa cuidar da sua saúde para que você não venha ser não venha ter sua profissão, né? Seu dia a dia interrompido por falta de cuidado com a sua saúde, tá bom? Então, isso é um desafio pra gente. Quarto desafio, busca constante de conhecimento, tá? Tô encerrando já aqui a minha fala, mas eu preciso falar sobre isso porque é imprescindível o conhecimento do corpo humano, gente. Por quê? Porque a gente faz roupa para vestir um corpo, né? E também a gente precisa ter, então, conhecimento sobre o corpo humano e uma visão holística do negócio que você está inserido. O que seria uma visão holística, gente? Nada mais é do que a percepção do todo, tá? Uma visão macro. Nesse tipo de perspectiva, né, uma visão holística, todos os setores e recursos têm importância nos resultados, sem que qualquer área seja setorizada. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Para a gente ter uma peça de roupa pronta, a gente passa por uma série de setores, de processos, e todos eles têm grande importância no resultado final. Se você quer ir para a costura sem passar pela modelagem, vai dar ruim. Se você quer ir fazer a modelagem sem esboçar a ideia, vai dar ruim. Se você faz a modelagem sem pensar na costura, que tipo de acabamento você vai fazer, vai dar ruim. Então, se você pula a etapa da prova, vai dar ruim. Se você troca o material de pilotagem que não seja compatível com a peça final, ou seja, são vários processos, várias etapas. Então, você precisa ter essa visão holística de todos os processos. Você precisa ter conhecimento do corpo, o que favorece, né? Principalmente quem vai atender cliente, você vai pegar corpo de tudo quanto é jeito, gente. Então, para quem vai atender cliente, mais ainda isso. Você está sempre antenado aí nas novas normas, nos novos conceitos, nas novas técnicas, tá bom? E aí você precisa ter, essa percepção que vai te fazer um profissional muito mais completo. E o último desafio que eu trouxe aqui para esse nosso papo de hoje é ser criativo, né? Como a Deusi falou aqui, sempre copiava porque achava mais fácil. Então, você ser criativo te tira da zona de conforto. Por quê? Porque você não vai pelo caminho mais fácil. Você vai ter que se esforçar.
né? Nossa mente, naturalmente, ela é procrastinadora. Ela vai querer sempre armazenar energia para a sua sobrevivência, para coisas que são realmente vitais. Mas a gente precisa sempre lutar contra isso. E eu falo muito sobre isso lá no áudio da técnica VMF, né? A gente precisa fazer um esforço físico, mental, muito grande para sair da procrastinação. Então, ser criativo te tira da zona de conforto. Você precisa pensar demais, você precisa planejar demais. E nesse tempo todo você já teria copiado uma peça pronta. Mas que nível você quer chegar? Para que você está aqui? Qual foi o motivo do seu investimento de dinheiro e de tempo? Então, o modelista criativo ele consegue encontrar soluções para problemas que surgem ao longo dos processos. Essa habilidade ela é desenvolvida à medida que você se expõe ao desenvolvimento cada vez mais de modelos novos e desafiadores que te tiram da zona de conforto. Então é assim que você vai se tornar um modelista criativo. A Deusi, por exemplo, Deusiane, uma das alunas aqui da turma 6. Ela fez uma peça essa semana, não gostou do resultado. Ai, não entendi, não ficou bom. Quando eu vesti, vi que não era aquilo que eu estava pensando. O que ela fez? Ela foi lá e fez outra peça. E aí deu certo. Então, alguma coisa ela teve que mudar. Porque se ela tivesse feito igual, teria dado o mesmo resultado. Né? Então, como é que eu faço para resolver esse problema? Agora mesmo teve uma questão dessa no grupo da Valdirene. Daisy, a peça piloto do vestido, tô fazendo, mas não tô conseguindo acertar atrás. Vou mostrar aqui a peça da Val. Olha que lindo o vestido que ela tá fazendo. Peça piloto dela. A luz não tá ajudando muito aqui, né? Então, o vestidinho, esse aqui é a peça piloto ainda. Tá lindo, a modelagem tá ótima, sendo que atrás tá dando esse papo. E aí ela perguntou, não sei onde estou errando. Então, por exemplo, eu orientei a ela, Val, você vai fazer isso, isso e isso para consertar a sua peça. Ela vai fazer, tá? Da próxima vez que ela fizer uma peça que apresentar esse problema, ela já vai saber resolver. Então, é o repertório, lembra? Então, à medida que ela vai fazendo, que vocês vão fazendo, que você vai tendo desafios, você vai ter que pensar para resolver aquele problema, você vai se tornando cada vez mais criativos, tá bom? Então, é um processo que vai fazer vocês crescerem demais. Então, esses 5 pontos são que eu queria trazer para vocês nessa live de hoje, para vocês pensarem, para vocês assistirem de novo depois, né? Para que vocês consigam assimilar melhor, porque esse é um assunto, eu sei que vocês gostam de traçado, gostam que eu traga aqui desenvolvimento de modelo, mas a gente precisa também entender muitas coisas faladas, tá? Então, assistam de novo se vocês puderem. E tem só uma dúvida aqui da Deusiane que ela deixou antes da live, que ela falou assim, se a peça piloto eu achar que o gancho ficou muito para baixo, eu consigo arrumar ou tenho que cortar outra peça? Se o gancho ele ficar muito baixo, significa que ele está grande. Se ele está grande, você consegue tirar na peça. Agora, se ele está curto, você não consegue emendar, tá bom? Então, se a peça já estiver pronta, você consegue resolver sim, tá? O gancho estando grande. E aí você vai lá na sua modelagem e conserta, tá bom? Bom, eu acho que a gente conseguiu abordar sobre tudo. A Rosa Fausto falou, eu uso cadeira, mas não consigo encostar nas costas. Fico praticamente na ponta da cadeira. Então, mais importante do que o encosto é você ter sempre a sua postura alinhada, é você manter sempre o seu abdômen. Sabe quando você não fica com a barriga relaxada assim, igual que tá cheia? Você tá sempre com a sua postura bem alinhadinha, a sua região pélvica tá sempre contraída. Isso é importante, gente, para nossa postura, porque a sua lombar ela não vai estar sendo agredida o tempo todo ali. Você não vai estar compensando todo o peso do seu corpo na sua lombar. E aí quando você levanta, você está toda torta, né? Você precisa levantar de tempo em tempo para poder ativar a circulação sanguínea das suas pernas, beber bastante água, tá bom? E tá sempre aí com esses cuidados, tá, gente? Então, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, tenham um ótimo fim de semana e a gente se vê na próxima aula. Beijo, tchau!